A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você, falando do amor de Deus, te trazendo uma palavra de despertamento, uma palavra de reflexão para o teu dia a dia, para a tua rotina diária. Hoje nós vamos falar de 3 coisas que nós podemos estar apresentando a Deus dentro da nossa casa. A apresentação dessas 3 coisas, elas fazem uma grande diferença na nossa rotina, na rotina da nossa vida espiritual, de todas as áreas da nossa vida. A gente vai falar sobre a apresentação da água. Essa água mesmo que você usa para lavar louça, para beber, para lavar roupa. Água potável, né? Água potável. Tô aqui com meu marido. Ô, Glória. Então, oi aí, amor. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, que nos assistem, nos ajudando a propagar a palavra do Senhor. Mais uma vez ele não vai aparecer, porque ele não gosta de aparecer. Um abraço pentecostal para todos. E essas dicas, elas são muito importantes. Peço a todos que nos ajudem. Fiquem conosco no vídeo até o final. Dá o like, se inscreva, compartilhe para pessoas que não sabem destas informações tão simples, mas que são de grande valia para o mundo espiritual e no caminhar da fé de cada um. É verdade. Amém? Então, ele fala bem, né, gente? Ele só não gosta de aparecer. Mas enfim, vamos lá. Então hoje nós trazemos para vocês 3 dicas, vamos colocar assim, né? 3 dicas de coisas que temos em casa e podemos apresentar a Deus. Água, como eu já falei, água potável, né? A água da sua casa. A comida que você faz e o travesseiro. Vamos colocar essas 3 coisas: a água, a comida que você faz e o travesseiro. Vamos lá. Eu vou dar o exemplo aqui de um profeta que substituiu Elias. Lá naquela época, tá escrito lá no livro de 2 Reis, lá pelo capítulo 2. A gente está falando de Eliseu. Eliseu usou o sal para santificar, para purificar. Ele usou o sal como um ato profético naquela época para purificar uma nascente que tinha em Jericó. E naquela época as pessoas chegaram até Eliseu e falou para ele, né? Expressaram o seguinte, que aquela água estava impura, que não estava potável, que não dava para fazer nada. E aí Eliseu, com a sabedoria de Deus, né? Porque a gente não tem força nenhuma, a gente não tem sabedoria. Se não for Deus para nos conceder essa sabedoria diária e rotineira, a gente não faz nada. E Eliseu pegou o sal, pediu sal para estar purificando aquela nascente de Jericó. Fez aquele ato profético com muita fé. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler para você o versículo aqui que tem, 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19, que diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito.
Irmãos, sabe o que significa isso? Eu e você precisamos apresentar o que a gente tem dentro de casa para Deus. É um ato profético. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo. Posso dar um exemplo, amor, de você? Pode. Pode. Então, na caminhada, né, na caminhada espiritual do meu marido, foi muito bonita. A caminhada foi muito, muito bonita. E todas as vezes que ele sempre saía, no início até do nosso relacionamento, ele saía mais cedo que eu para trabalhar. E aí eu ficava mais um pouquinho, né? E eu saía após ele. E a gente orava junto, o Pai Nosso, e aí dali eu abençoava ele, a saída dele, e amém, glórias a Deus. Porque até ele se chegar a ter intimidade com o Senhor Jesus e saber quem é o Senhor Jesus, como ele sabe hoje, até então ele conhecia os mandamentos e as orações católicas, né? Que a mãe dele era muito católica, né, amor? A mamãe era tesoureira da igreja. Católica. Então, sabia as orações tradicionais universais, né? O Pai Nosso, Credo, essas orações universais. E o que eu fiz? Eu já evangélica, desde 2009, eu falei assim, poxa, Senhor, isso pode mudar. Eu gostaria tanto que o Paulo tivesse uma intimidade com o Senhor. Eu gostaria tanto que ele enxergasse o Senhor como o único e suficiente Salvador, porque o Senhor tem promessa na vida dele, o Senhor tem promessa dele ser pastor, da gente fazer missão da igreja, da gente fazer as coisas, a obra da igreja, ajudar ao próximo. Não que ele não ajudasse antes, né? Ele já tinha o coração muito grato, muito convalescido para com as pessoas em ajudar. E aí ali, todas as vezes que o Paulo saía para trabalhar, o que eu fazia? Eu pegava o sal, eu pegava a água, eu pegava travesseiro, roupa, tudo dele, eu pegava toalha, principalmente a comida, principalmente os elementos que colocavam gosto na comida, sal, açúcar, óleo, azeite, né, amor? E logo depois, assim, hoje ele sabe, porque eu contei pra ele, né? E aí, no dia do batizado dele, nós tivemos uma conversa muito linda, onde eu falei pra ele, estava muito alegre, e aí eu falei pra ele o que eu fiz pra isso acontecer. E hoje, como a gente lidera casais, como a gente lidera pessoas, e a gente dá palestras e ajuda pessoas na caminhada com Cristo Jesus, em suas intimidades, eu sempre dou esse exemplo. Eu dou exemplo de tudo que eu fiz para tentar chegar ao meu marido mais pertinho do Senhor Jesus. Então hoje, eu tô aqui falando com você. Dá certo. Coloque a tua fé em prática. Coloque a tua fé em prática. Posicione-se. Faça o que eu fiz. Não necessariamente com os elementos que eu usei. Eu usei todos os elementos da casa. Fala. Teu marido problemático, né? Teu marido não professa a mesma fé que a senhora. Seu filho está dando problema. Consagra a água, consagra o travesseiro onde ele dorme, as roupas, cueca, o que for, né? Dá resultado. E muito. É muito, né, amor? Dá muito resultado. E assim, lembrando que não são os elementos. Os elementos são simbólicos. Os elementos, eles só cooperam para a gente achar que tem alguma coisa ali que vai funcionar. Mas o elemento principal é a mão, a força, o querer de Deus. É o amor de Deus nos elementos.
E o que é esse amor de Deus nos elementos? A tua fé. Você precisa colocar a tua fé em exercício. Você precisa colocar fé naquilo que você acha impossível. Ei, desperta. Ó, desperta. Esse despertamento, ele precisa ser inserido em você, na sua família. E não importa se outras pessoas não fazem, faça você dentro da sua casa. Você homem, você mulher, príncipe e princesa do Senhor, jovem, faça isso, consagre. Comece primeiramente consagrando a água, consagrando a comida que você faz e consagrando o travesseiro. Consagrando a água, você vai estar fazendo, você vai estar purificando um elemento que você coloca e você tem a necessidade de colocar para dentro do seu corpo toda hora, que é a água. Apresentando a Deus a comida, você vai estar expondo a Ele que tudo que aquilo que você está colocando, que você está comendo, ingerindo, você apresenta ao Senhor de uma maneira que nada pode te fazer mal. E principalmente para a libertação de alguém que você quer que seja salvo e você quer que conheça Jesus intimamente. E por terceiro, o travesseiro. Apresente a Deus o travesseiro. Seja seu, dos seus filhos, da sua família toda que mora com você. Apresente. Unge. Você precisa ungir esses elementos. Mas como é que você vai ungir? Porque geralmente, nós cristãos, nós temos o óleo ungido ou um bálsamo qualquer ungido, da igreja, de ministérios, de monte. Mas olha só, o que eu quero te falar hoje é o seguinte: você vai pegar esse elemento de dentro da sua casa e você vai exercitar a tua fé. Você vai ungir com o poder de Deus, com a autoridade que o Espírito Santo te deu. E você vai orar. Ah, mas pastora Jaque, eu não sei orar. Sabe sim. Oração não tem padrão, meu irmão e minha irmã. Oração não tem um rótulo, oração não tem um sumário. Oração não tem uma padronização. Oração é toda a expressão que você faz de dentro para fora. Oração é tudo aquilo que você está pensando e você quer transpassar para Deus aquilo que você está sentindo. Então, expresse a tua vontade em Deus. Apresente para Deus tudo aquilo que você quer de bom para aquela pessoa de dentro da sua casa. E nisso, você vai estar apresentando esses 3 elementos hoje. Ah, mas pastora Jaque, pode ser outros elementos? Pode ser outros. Hoje eu trouxe só esses 3, só para te exemplificar do que você pode fazer. Só que esses 3 elementos, a água, a comida e o travesseiro, são os elementos essenciais para começar uma vida de libertação, uma vida de oração, uma vida de apresentação. E por fim, você vai estar consagrando ao Senhor a dádiva da vida, porque a nossa vida pertence a Deus. Então, vamos apresentar esses elementos para Deus dentro da nossa casa. Amor, quer falar mais alguma coisa? E por meio desses atos proféticos feitos por você, meu amor, foi que eu ainda não estava caminhando na fé e que eu parei de fumar. Parou de fumar. Você falou que fez, mas não falou o resultado. É verdade, Esqueceu, é verdade, é verdade. Eu fumava há 30 anos. Fala você, pode falar você. Eu fumava há 30 anos e eu desconhecia esses atos proféticos. E aí, num belo dia, eu estava no quarto, levantei, isso era 3 horas da tarde, sei lá. E aí eu falou... 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, foi madrugada. E aí ela falou, amor, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fumar. Ela falou, o quê? Eu vou fumar. E eu não consegui. Eu não consegui fumar e eu voltei lá.
E eu sabia o que estava acontecendo. Eu falei, olha, eu não sei o que você fez, mas disfarça, que eu quero fumar. E eu aí não consegui mais. eu falei assim, poxa, você vai fumar? A gente estava aqui se carinhando, se, né, namorando. Eu falei assim, você vai fumar agora? É, vou. Ah, fumar me dá um prazer, né, amor? Você falou assim, muito bom. não, essa sensação de fumar. Aí eu falei assim, Senhor da glória, esse homem não foi o homem fumando assim, não foi o homem que o Senhor me prometeu. Esse homem, como é que esse homem vai subir num púlpito, vai pregar a palavra de Deus fumando? Como que vai ser? Senhor, eu faço aqui agora uma prova de ti. Porque, irmãos, nós cristãos, é bíblico, né? Na palavra do Senhor diz que a gente precisa fazer prova de Deus. Precisamos sim orar, estar com a nossa vida na retidão e fazer prova de Deus, sim. E aí eu falei, Senhor, o Senhor me descreveu, o Senhor fez a gente se reencontrar desde a infância, mas como que vai ser? Eu, evangélica, cristã, temente a Deus, pregando a palavra, fazendo o que o Senhor apraz a obra do Senhor. Como é que meu marido vai me acompanhar fumando? Como é que vai ser isso? Ah, Espírito Santo de Deus, isso tem que acabar. Deus, eu faço uma prova contigo hoje. Ajoelhei dentro do quarto, irmãos. Ele foi para um outro quarto que tinha no apartamento, né? No terceiro quarto, né, amor? Que tinha no terceiro quarto, que era escritório da gente. E aí, eu fiquei dentro do nosso quarto. E ali eu ajoelhei. E eu comecei a orar. E eu falei assim, a minha oração foi essa: Senhor, se verdadeiramente o Senhor tem obra na vida do meu marido, o Senhor vai fazer com que ele pare de fumar hoje. É hoje que ele vai ter nojo de cigarro. Irmãos, tinha o quê? Você foi, logo depois você se batizou, não foi isso? Foi. Foi. Logo depois ele se batizou. Só estava caminhando, né? E ali, com a nossa ansiedade, a gente quer mais, né? Quer que Deus faça para ontem. E aí eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor faça uma obra na vida do meu marido, porque ele precisa de ti. Ele precisa conhecer, assim como eu te conheço de pertinho. Ele precisa sentir o teu toque, assim como eu sinto. Ele precisa verdadeiramente saber quem é o Senhor na vida dele. Foi o Senhor que sempre deu livramento a ele, sempre vem fazendo na vida dele. E amém. Então, daqui a pouco, ele volta do escritório, do outro quarto, do terceiro quarto, volta do escritório. E aí ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu não consegui fumar. Não foi, amor? Foi. Fala você, esse pedacinho. Disfarça. Não, desore. Desore. Você orou aí, desore, viu? Pode retirar a oração aí que eu quero fumar. E aí nunca mais eu consegui botar o cigarro na boca. Para a honra e glória e exaltação de Deus, esse homem, meu marido hoje, Pastor Paulo Sampaio, um homem de Deus verdadeiramente, a partir daquele momento, ele nunca mais colocou cigarro na boca, tomou nojo de cigarro. E eu acho que dali por diante o Senhor foi fazendo mais e mais na vida dele. E 2 meses depois Foi 2 meses, porque você parou de fumar em outubro de 2021. Foi. Né? Outubro de 2021. E em dezembro de 2021 ele se batizou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, eu estava esperando eu parar de fumar mesmo. Sim. Ele queria, né? Foi tão rico esse momento, foi tão abençoado esse momento que, assim, eu fiquei radiante. Então, irmãos, e eu não parei de ungir os elementos, as roupas, as toalhas. Eu não parei de ungir.
Tudo eu ungia. Quando ele saía para trabalhar, tudo eu ungia. Até que depois que ele se batizou, eu fui e falei com ele. Eu falei assim, olha, eu fiz isso, isso, isso. Todas as vezes que você saía, eu começava a orar. Antes de eu sair para trabalhar, eu voltava e consagrava, orava, apresentava. Então, irmãos, eu quero falar para você. Nós queremos, né, amor? Glória, com certeza. Nós queremos falar para você que está me ouvindo que está nos ouvindo nessa mensagem. Esse despertamento para você hoje. Não importa como está a sua vida hoje. Não importa como está a sua situação hoje. Talvez você esteja num beco sem saída, dentro de um túnel que você não está enxergando o finalzinho da luz. Mas hoje eu te peço, faça a prova com Deus. Faça a prova com Deus. Ore. Apresente os elementos que tem na sua casa. Pegue os elementos que as pessoas, os componentes da tua família mais gostam e apresente a Deus e peça a libertação dessas pessoas. Peça para que o Senhor venha visitá-las, porque só elas podem abrir o templo delas para o Senhor habitar. Ele quis, o meu marido quis que Deus habitasse nele. E hoje ele está aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse homem valoroso. A minha metade. Glória, glória, glória damos ao Todo-Poderoso, Senhor Deus. Então, não desista. Não desista de apresentar os elementos na sua casa. Comece com a água, a comida e o travesseiro. Você vai passar a dormir melhor. Os seus problemas vão começar a serem resolvidos. Você vai ver, tá bom? E no mais, nos ajude. Nos ajude. Compartilhe. Faça a obra. Sabia que você também é um missionário da casa do Senhor? Sabe como? Você pode compartilhar essa mensagem. Sem sair de casa, você pode fazer o ID. Eu costumo sempre dizer, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, capítulo 15. Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Ô, Glória! E passe essa mensagem para quem você achar que deve passar. Não aleatoriamente, mas aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir o nosso exemplo, o nosso testemunho de vida. E é verdade. Aqui nós falamos tudo o que Deus faz na nossa vida, o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer pelas nossas vidas e pela sua vida e a vida da sua família. Tá bom? Desperta! Desperta! Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau.